o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Nivatakavaka Yuda Partva. Capítulo 170. Luta com ilusão. Arjuna disse: então com rochas das proporções de árvores começou lá uma chuva poderosa de rochedos, e isso me preocupou muito. E naquele grande combate eu triturei aqueles penhascos por meio de chuvas de flechas de velocidade rápida, emanando da arma Maindra, semelhantes ao próprio raio. E quando as rochas tinham sido reduzidas a pó, foi gerado fogo, e a poeira rochosa caiu como massas de chamas. E quando as chuvas de rochedos tinham sido repelidas, ocorreu perto de mim uma chuva mais forte de água, tendo correntes das proporções de um eixo de rodas. E caindo do céu, aquelas milhares de torrentes poderosas cobriram o firmamento inteiro e as direções e os pontos cardeais. E por causa da chuva torrencial, e do sopro do vento, e do rugido dos daitias, nada podia ser percebido. E tocando o céu e a terra inteira, e constantemente caindo sobre o solo, as chuvas me confundiram. Então eu disparei aquela arma celeste, que eu tinha aprendido de Indra, a terrível e flamejante Visushana, e por meio dela a água foi secada completamente. E, ó Bharata, quando a chuva rochosa tinha sido destruída, e a chuva aquosa tinha sido secada, os Danavas começaram a espalhar ilusões de fogo e vento. Então por instrumentos aquosos eu extingui as chamas, e por meio de uma poderosa arma emissora de rochas resisti à fúria dos ventos. E quando esses tinham sido repelidos, os Danavas, irreprimíveis em batalha, ó o principal dos Bharatas, criaram várias ilusões simultaneamente. E lá ocorreu uma tremenda e horripilante chuva de rochas e armas terríveis de fogo e vento. E aquele aguaceiro ilusório me afligiu em combate. E então de todos os lados apareceu uma escuridão densa e espessa. E quando o mundo tinha sido envolvido em escuridão profunda e densa, os corcéis se voltaram, Matali caiu, e de sua mão o chicote dourado caiu ao solo. E, ó o principal dos Bharatas, estando assustado, ele repetidas vezes gritou: onde tu estás? E quando ele tinha ficado perplexo, um medo terrível tomou conta de mim. E então ele me falou apressadamente, dizendo: ó Partha, por causa do néctar, houve um grande conflito entre os deuses e os demônios. Eu vi aquele combate, ó impecável. E na ocasião da destruição de Sambara ocorreu uma luta terrível e intensa. Apesar disso eu servi como auriga para o Senhor dos Celestiais. Da mesma maneira, na ocasião da morte de Vritra, os corcéis foram conduzidos por mim. E eu também vi o combate grandioso e impressionante com o filho de Virochana, e, ó Pandava, com Vala, e com Prarada e com outros também. Naquelas batalhas extremamente terríveis eu estava presente, mas, ó filho de Pandu, nunca antes eu perdi os meus sentidos. Certamente o avô ordenou a destruição de todas as criaturas, pois esta batalha não pode ser para nenhum outro propósito além da destruição do universo. Tendo ouvido essas palavras dele, acalmando a minha perturbação pelo meu próprio esforço, eu falei para o apavorado Matali: eu destruirei a poderosa energia da ilusão propagada pelos Danavas. Vê o poder dos meus braços, e o poder das minhas armas e do arco Gandiva. Hoje mesmo, pela ajuda de armas criadoras de ilusão, eu dissiparei esta escuridão profunda e também esta ilusão horrível deles. Não temas, ó auriga. Acalma-te. Tendo dito isso, ó Senhor de homens, eu criei, para o bem dos celestiais, uma ilusão de armas capaz de desnortear todos os seres. E quando a ilusão deles tinha sido dissipada, alguns dos principais entre os asuras, de destreza sem igual, espalharam novamente diversos tipos de ilusão. Então, ora o mundo se revelava, ora era devorado pela escuridão, ora o mundo desaparecia de vista, ora ele estava submerso sob a água. E quando tinha clareado, Matali, sentando-se na frente do carro, com os corcéis bem conduzidos, começou a percorrer aquele campo de arrepiar os cabelos. Então os ferozes Nivatakavachas me atacaram.
E encontrando a minha oportunidade, eu comecei a mandá-los para a mansão de Yama. Então naquele conflito desencadeado, calculado para aniquilar os Nivatakavachas, eu de repente não pude ver os Danavas, escondidos por ilusão. Capítulo 171. Luta terminada. Arjuna continuou, permanecendo invisíveis os Daityas começaram a lutar com a ajuda de ilusão. E eu também lutei com eles, recorrendo à energia de armas visíveis. E as flechas devidamente disparadas do Gandiva começaram a cortar suas cabeças naqueles diferentes lugares onde elas estavam respectivamente colocadas. E assim atacados por mim no combate os Nivatakavachas, retirando a ilusão subitamente, entraram em sua própria cidade. E quando os Daityas tinham fugido, e quando tudo tinha se tornado visível, lá eu descobri centenas e milhares de mortos. E lá eu vi as centenas suas armas despedaçadas, ornamentos, membros, e armaduras. E os cavalos não podiam encontrar espaço para se movimentar de um lugar para outro, e de repente com um salto eles se inclinaram para percorrer o céu. Então permanecendo invisíveis os Nivatakavachas cobriram o firmamento inteiro com massas de rochedos. E, ó Bharata, outros Danavas terríveis, entrando nas entranhas da terra, pegaram as pernas dos cavalos e as rodas da carruagem. E quando eu estava lutando eles, atacando duramente os meus cavalos com rochas, me atacaram junto com meu carro. E com os rochedos que tinha caído e com outros que estavam caindo, o lugar onde eu estava parecia ser uma caverna de montanha. E por estar coberto por rochedos e os cavalos estarem sendo duramente oprimidos eu fiquei muito aflito e Matali notou. E ao ver-me com medo ele me disse, ó Arjuna, Arjuna, não fiques assustado, lança aquela arma, o raio, ó Senhor de homens. Ouvindo essas palavras dele eu então disparei a arma favorita do Rei dos Celestiais, o raio terrível. Inspirando o Gandiva com mantras eu, visando a localidade dos penhascos, atirei flechas de ferro afiadas do toque do raio. E lançadas pelo trovão aquelas flechas inquebráveis entraram em todas aquelas ilusões e no meio daqueles Nivatakavachas. E massacrados pela intensidade do trovão aqueles Danavas parecendo rochedos caíram ao chão juntos em massas. E entrando entre aqueles Danavas que tinha carregado os corcéis do carro para o interior da terra as flechas os mandaram para a mansão de Yama. E aquele quadrante estava completamente coberto com os Nivatakavachas que tinham sido mortos ou confundidos, comparáveis a penhascos e jazendo espalhados como rochedos. E então nenhum ferimento parecia ter sido sofrido pelos cavalos, ou pelo carro, ou por Matali, ou por mim, isso parecia estranho. Então, ó rei, Matali dirigiu-se a mim sorridente, nem nos próprios celestiais, ó Arjuna, é vista a destreza que é vista em ti. E quando a hoste Danava tinha sido destruída, todas as suas mulheres começaram a lamentar naquela cidade, como as garças no outono. Então com Matali eu entrei naquela cidade, apavorando com o estrépito do meu carro as esposas dos Nivatakavachas. Então, vendo aqueles 10.000 cavalos parecidos com pavões em cor, e também aquela carruagem parecendo o sol, as mulheres fugiram em bandos. E, como os sons de rochas caindo em uma montanha, surgiram sons dos ornamentos caindo das damas apavoradas. Finalmente, as esposas dos Daityas, tomadas de pânico, entraram em suas respectivas residências douradas matizadas com inúmeras joias. Observando aquela cidade excelente, superior à cidade dos próprios celestiais, eu questionei Matali, dizendo, por que os celestiais não residem neste lugar? Certamente, esta parece superior à cidade de Purandara. Nisto Matali disse, antigamente, ó Parta, esta era mesmo a cidade do nosso Senhor dos Celestiais. Depois os celestiais foram expulsos daqui pelos Nivatakavachas. Tendo realizado as austeridades mais rígidas eles gratificaram o avô e pediram e obtiveram benefícios, a saber,
que eles pudessem residir aqui, e que ficassem livres do perigo em guerras com os deuses. Então o Sakra dirigiu-se ao Senhor autocriado dizendo: ó Senhor, desejoso do nosso próprio bem-estar, faze o que for apropriado. Então, ó Bharata, nesta questão o Senhor ordenou Indra, dizendo: ó matador de inimigos, em outro corpo, tu mesmo serás o destruidor dos Danavas. Então, para massacrá-los, Sakra te deu-te essas armas. Os deuses são incapazes de matar estes que foram mortos por ti. Ó Bharata, na plenitude do tempo tu vieste para cá para destruí-los e tu fizeste isso. Ó principal dos homens, com o objetivo que os demônios pudessem ser mortos, Maindra concedeu para ti a excelente energia superior dessas armas. Arjuna continuou: depois de ter destruído os Danavas e também subjugado aquela cidade, com Matali eu fui novamente para aquela residência dos celestiais. Capítulo 172. Arjuna também destrói Asuras na cidade flutuante. Arjuna continuou: então enquanto voltava, aconteceu de eu avistar uma imensa cidade sobrenatural, movendo-se à vontade, e tendo o resplendor do fogo ou do sol. E aquela cidade continha várias árvores compostas de pedras preciosas, e aves emplumadas dotadas de voz agradável. E provida de 4 portões, e passagens, e torres, aquela cidade inexpugnável era habitada pelos Paulamas e Kalakanjas. E ela era feita de todos os tipos de pedras preciosas e era extraordinária, e de aparência maravilhosa. E ela estava coberta com árvores de todas as espécies de pedras preciosas, portando frutas e flores. E ela continha aves sobrenaturais extremamente belas. E ela sempre enxameava por toda parte com asuras alegres, usando guirlandas, e portando em suas mãos dardos, 2 espadas afiadas, maças, arcos, e clavas. E, ó rei, ao ver aquela cidade maravilhosa dos Daityas eu questionei Matali dizendo: o que é isso que parece tão extraordinário? Nisso Matali respondeu: uma vez a filha de um Daitya, chamada Pulama, e uma mulher poderosa da raça Asura, de nome Kalaka, praticaram austeridades severas por 1000 anos celestes. E no fim de suas austeridades o Alto-Criado lhes concedeu benefícios. E, ó Rei dos Reis, elas receberam estes benefícios: que seus filhos nunca sofressem infortúnio, que eles não pudessem ser destruídos nem pelos deuses, os Rakshasas e os Panagas, e que eles pudessem obter uma cidade aérea muito refulgente e insuperavelmente formosa, provida de todos os tipos de pedras preciosas e invencível até pelos celestiais, os Maharshis, os Yakshas, os Gandharvas, os Panagas, os Asuras e os Rakshasas. Ó o melhor dos Bharatas, esta é a cidade aérea sobrenatural destituída dos celestiais, que se move continuamente, tendo sido criada para os Kalakeyas pelo próprio Brahma. E esta cidade está equipada com todos os objetos desejáveis, e desconhece dor ou doença. E, ó herói, célebre sob o nome de Iranyapura, esta cidade imensa é habitada pelos Paulamas e os Kalakanjas, e ela é também protegida por aqueles Asuras poderosos. E, ó rei, não podendo ser mortos por nenhum dos deuses, eles moram lá alegremente, livres de ansiedade e tendo todos os seus desejos realizados, ó o principal dos reis. Antigamente Brahma determinou a destruição pelas mãos de mortais. Ó Partha, em luta, realiza com aquela arma, o raio, a destruição dos Kalakanjas poderosos e irreprimíveis. Arjuna continuou: ó Senhor de homens, sabendo que eles não podiam ser destruídos pelos celestiais e os Asuras, eu disse alegremente para Matali: dirige-te depressa para aquela cidade. Com armas eu realizarei a aniquilação dos que odeiam o Senhor dos celestiais. Sem dúvida não existem odiadores pecaminosos dos deuses que não devam ser mortos por mim. Imediatamente Matali me levou para a vizinhança de Iranyapura na carruagem celeste unida a corcéis. E, me vendo, aqueles filhos de Diti, usando várias espécies de trajes e ornamentos e armaduras, lançaram-se sobre mim como uma investida poderosa.
e aqueles principais dos Danavas de destreza excelente em fúria me atacaram com setas e balas e clavas e espadas de 2 gumes, e tômaras. Nisto, ó rei, recorrendo à minha força de erudição, eu resisti àquela grande saraivada de armas por meio de uma chuva imensa de flechas, e também os confundi em conflito por vaguear em círculos em meu carro. E estando confusos os Danavas começaram a empurrar uns aos outros para baixo. E tendo sido confundidos, eles atacaram uns aos outros. E com setas flamejantes eu cortei suas cabeças a centenas. E duramente pressionada por minha prole de Diti, se abrigando dentro de sua cidade, elevou-se com ela ao firmamento, recorrendo à ilusão própria dos Danavas. Então, ó filho dos Curos, cobrindo o caminho dos Daitias com uma descarga poderosa de flechas eu obstruí o seu percurso. Então, em virtude da concessão do benefício, os Daitias se sustentaram facilmente naquela cidade aérea sobrenatural que percorria o céu, que ia a qualquer lugar à vontade semelhante ao sol. E ora a cidade entrava na terra, ora se erguia no alto, e em um momento seguia de maneira tortuosa, e em outro momento submergia na água. Nisto, ó repressor de inimigos, eu ataquei aquela grande cidade, que ia a qualquer lugar à vontade, e parecida com Amaravati. E, ó o melhor dos Bharatas, eu ataquei a cidade contendo aqueles filhos de Diti, com multidões de flechas, expondo armas celestes. E batida e quebrada pelas flechas de ferro de rumo reto, atiradas por mim, a cidade dos Asuras, ó rei, caiu ao solo. E eles também, feridos por minhas flechas de ferro, tendo a velocidade do trovão, começaram, ó monarca, a ir de um lugar para outro, sendo incitados pelo destino. Então, subindo ao céu, Matali, como se caindo em frente, desceu rapidamente à terra naquela carruagem de resplandecência solar. Então, ó Bharata, me cercaram 60.000 carros pertencentes àqueles coléricos ávidos para lutar comigo. E com flechas afiadas enfeitadas com penas de abutre eu destruí aqueles carros. Nisto, pensando, estas nossas hostes não podem ser derrotadas por mortais, eles se engajaram no combate, como as ondas do mar. Então eu gradualmente comecei a fixar na corda armas sobrenaturais. Nisto, milhares de armas atiradas por aqueles quadrigários, que guerreavam admiravelmente, pouco a pouco resistiram às minhas armas sobrenaturais, e no campo eu vi centenas e milhares de demônios poderosos vagueando em seus carros, em várias manobras. E estando equipados com armaduras e estandartes e diversos ornamentos multicores, eles encantaram a minha mente. E no combate eu não podia afligi-los por meio de chuvas de flechas, mas eles me afligiram. E sendo afligido por aqueles incontáveis equipados com armas e hábeis em luta, eu fiquei atormentado naquele combate e um medo terrível se apoderou de mim. Então, reunindo as minhas energias na luta, eu reverenciei aquele deus dos deuses, Rudra, e dizendo, que a prosperidade acompanhe todos os seres. Eu fixei aquela arma poderosa que, célebre sob o nome de Raudra, é a destruidora de todos os inimigos. Então eu vi uma figura masculina de 3 cabeças, 9 olhos, 3 rostos e 6 braços. E seu cabelo era flamejante como o fogo ou o sol. E, ó matador de inimigos, em lugar de seu traje ele tinha serpentes poderosas, pondo suas línguas para fora. E vendo, ó o melhor dos Bharatas, a terrível e eterna Raudra, eu, ficando livre do medo, a fixei no Gandiva, e me curvando a sarva de 3 olhos de energia incomensurável disparei a arma, com o objetivo de derrotar aqueles principais dos Danavas, ó Bharata. E, ó Senhor de homens, logo que ela foi arremessada, lá entraram em cena, aos milhares, formas de veados, e de leões, e de tigres, e de ursos e de búfalos, e de serpentes, e de vacas, e de sarabas, e de elefantes, e de macacos em multidões, e de touros, e de javalis, e de gatos, e de cachorros, e de espectros, e de todos os burundas, e de urubus, e de garudas, de chamaras, e de todos os leopardos, e de monstros
montanhas, e de mares, e de celestiais, e de sábios, e de todos os Gandharvas, e de fantasmas com os Yakshas, e dos que odeiam os deuses Asuras, e dos Guiakas no campo, e dos Nairitas e de tubarões de boca de elefante, e de corujas, e de seres tendo formas de peixes e cavalos, e de seres carregando espadas e várias outras armas, e de rakshasas manejando massas e clavas. E após aquela arma ser lançada, todo o universo ficou cheio desses, assim como muitos outros usando várias formas. E feridos repetidamente por aqueles seres de vários aspectos com pedaços de carne, gordura, ossos, e medula em seus corpos, alguns tendo 3 cabeças, e alguns 4 presas, e alguns 4 bocas, e alguns 4 braços, os Danavas encontraram a destruição. E, então, ó Bharata, em um instante eu matei todos aqueles Danavas, com outros enxames de setas compostas da quintessência da pedra, flamejantes como o fogo ou o sol, e possuidoras da força do raio. E, vendo-os derrubados pelo Gandiva e privados de vida, e jogados do céu, eu reverenciei novamente aquele Deus, o destruidor de Tripura. E, vendo aqueles enfeitados com ornamentos sobrenaturais aniquilados pela arma, a Raudra, o auriga dos celestiais, sentiu a maior alegria. E tendo testemunhado a realização daquela façanha irresistível incapaz de ser realizada até pelos próprios celestiais, Matali, o auriga de Sakra, prestou homenagem a mim, e bem satisfeito, com as mãos unidas, disse estas palavras: a façanha que foi realizada por ti não pode ser executada nem pelos deuses. Não só isso, em batalha, o próprio Senhor dos Celestiais não pode realizar este feito. A imensa cidade que percorre o céu incapaz de ser destruída pelos deuses e os Asuras, tu, ó herói, subjugaste por meio da tua própria coragem e pela energia do ascetismo. E quando aquela cidade aérea tinha sido destruída, e quando os Danavas também tinham sido mortos, suas esposas, proferindo gritos de angústia, como aves curare, com cabelos despenteados saíram da cidade. E lamentando por seus filhos e irmãos e pais, elas caíram ao chão e gritaram com voz miserável. E ao serem privadas de seus maridos, elas bateram em seus peitos, com suas guirlandas e ornamentos afrouxados. E aquela cidade de Danavas, em aparência semelhante à cidade dos Gandharvas, cheia de lamentações e atingida pelo pesar e angústia, e desprovida de graça, assim como um lago privado de seus elefantes, ou como uma floresta privada de árvores e privada de seus mestres, não parecia mais bela, mas desapareceu, como uma cidade construída de nuvens. E quando eu tinha realizado a tarefa, logo depois do campo Matali me levou de disposição contentíssima para a residência do Senhor dos Celestiais. E tendo matado aqueles Asuras poderosos, e destruído Hiranyapura, e tendo também matado os Nivata Kavachas, eu fui até Indra. E, ó extremamente resplandecente, como tinha acontecido, Matali relatou em detalhes para Devendra aquela minha realização inteira. E com os Marutas, sabendo da destruição de Hiranyapura, da neutralização da ilusão, e do massacre dos poderosíssimos Nivata Kavachas em luta, o próspero Purandara divino de 1000 olhos ficou bem satisfeito, e exclamou: muito bem. Bem feito. E o Rei dos Celestiais, junto com os Celestiais, me aplaudindo repetidas vezes, disse estas palavras gentis: por ti foi realizada uma façanha incapaz de ser realizada pelos deuses e os Asuras. E, ó Parta, por matares os meus inimigos poderosos, tu pagaste a taxa do preceptor. E, ó Dhananjaya, dessa maneira em batalha tu sempre permanecerás calmo, e dispararás as armas infalivelmente, e então os Celestiais, e Danavas, e Rakshasas, e Yakshas, e Asuras, e Gandharvas de aves e serpentes não te resistirão em luta. E, ó Kaunteya, por conquistá-la pelo poder dos teus braços, o filho de Kunti Yudhishthira governará a terra.